Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edviges Rodrigues, sou professora responsável e também tutora da disciplina Tabelionato de Notas e de Protestos e o Sistema Registral Imobiliário. E o objetivo de hoje, eu estar aqui para gravar esse vídeo é para falar um pouquinho com vocês acerca dos temas que foram abordados então nos ciclos 1, 2 e 3, tá bem? Então eu separei aqui, para a gente falar um pouquinho de um modo geral sobre os temas que foram tratados, tá bem? Mas o objetivo é que seja um vídeo curto, um vídeo rápido e que vocês fiquem bastante à vontade para que vocês me procurem pela sala de aula virtual, para que vocês possam tirar as dúvidas, que nós possamos bater um papo por lá sobre os temas que compõem então aqui a disciplina, tá certo? Bom, pessoal, acerca então dos aspectos gerais, do sistema notarial e registral, o exercício, da atividade notarial e registral, ela é feita, de maneira privada. Então, tanto os notários quanto os registradores, eles não são considerados, funcionários ou servidores públicos, Então, nós temos o exercício dessa atividade de uma maneira privada, só que por delegação do poder público, porque, na verdade, o serviço, é um serviço de interesse público. No entanto, ao invés dele ser exercido, pelo próprio poder público, há uma delegação, então, por parte do poder público, dessa atividade a uma terceira pessoa, sendo que o ingresso, então, a entrada, então, nessa atividade, para se exercer, então, essa função de registrador ou de notário, ela acontece através, da aprovação em concurso público, Então, eu preciso ser aprovado em um concurso público para assumir, então, essa função em uma serventia extrajudicial. E há também, por ser um cargo de delegação, há aí a fiscalização, das corregedorias e também dos tribunais de justiça estaduais, Então, aqui são pontos que vocês já viram, mas é muito importante nós falarmos, sobre ele em diversos momentos, porque isso precisa ficar muito claro para vocês, Que não há aqui o exercício, então, a atividade, ela é uma atividade, de interesse público, mas os notários e os registradores, eles não são considerados, funcionários públicos, tá bem? Muito bem, então. Há também, foi então trabalhado com vocês, há essa importância também dada aos princípios norteadores, do sistema então notarial e registral. Então, essa atividade, notarial e registral, ela deve ser exercida, ela deve ser regida, diante então dos princípios, que norteiam então essa atividade e o papel então desses princípios é gerar, proporcionar, garantir a estabilidade, das instituições democráticas e a consistência, E aí nós temos princípios, que nós temos princípios que são princípios gerais, da administração pública, que também devem ser aplicados aqui, Então, ao exercício da função notarial e registral, mas nós também temos princípios que são princípios específicos, destas funções, como, por exemplo, o princípio da autenticidade, o princípio da segurança, o princípio da publicidade e o princípio da segurança, Então, nós temos aí, esses princípios são princípios específicos, tá bem? Mas também temos outros princípios, que devem aí ser aplicados
também a essas atividades, como, por exemplo, né, o princípio da independência do agente público, né, e da sua imparcialidade, como eu acabei de mencionar para vocês. Então, por mais que o registrador e o notário, eles não são considerados, né, funcionários públicos, nós temos aqui a aplicação, né, de princípios da administração pública aqui também, né, nessa atividade notarial e registral. Então, nesse caso, há necessidade, né, de que o notário e o registrador, eles se mantenham imparciais, né? Então, em atendimento ao princípio da imparcialidade. Há também o princípio, né, da garantia de continuidade, né? Então, há necessidade de que os atos, né, eles mantenham, os atos de averbação, eles mantenham uma sequência cronológica. Há também o princípio, né, da territorialidade, onde há necessidade de se levar em consideração, então, né, a circunscrição geográfica a qual se encontra ali o tabelião ou o registrador. Então, esses aqui são mais alguns dos princípios nos quais nós precisamos nos atentar, porque são princípios aqui que norteiam, então, a atividade notarial e a atividade registral. Um outro ponto, um outro tema aqui abordado, né, logo aqui no ciclo 1, nós estamos falando, então, sobre temas, né, tópicos aqui abordados no ciclo 1 da disciplina de vocês, e um tema que inclusive foi objeto de uma atividade, né, que vocês realizaram, que é o tema da responsabilidade civil dos notários e dos registradores, né? Então, nós temos, na verdade, eles estão sujeitos, né, à responsabilidade administrativa, à responsabilidade criminal e também à responsabilidade civil. E aí o foco da atividade foi com relação à responsabilidade civil, né, dos notários e dos registradores, em quais circunstâncias, em quais situações eles ficam sujeitos, então, ao dever de reparar, né, ao Instituto da Responsabilidade Civil, que nada mais é do que um instituto no qual gera um dever de reparação de danos, um dever de indenização, né? Então, há um ponto, né, importante aqui, que nós precisamos nos atentar também, que os cartórios, né, ou as serventias extrajudiciais, elas não são detentoras de personalidade jurídica. E o que significa isso, né? É, por exemplo, as pessoas jurídicas, né, as empresas, elas são detentoras de personalidade jurídica, não personalidade jurídica como a nossa, né, como pessoas naturais, mas elas são detentoras de personalidade jurídica, né? A partir do momento em que eu tenho o registro ali, né, daquela pessoa jurídica, ela é detentora de uma personalidade jurídica também. E isso faz com que haja uma separação da empresa, da pessoa jurídica, com a pessoa dos sócios, por exemplo, né? Então, a empresa, ela responde, né, por danos ali causados em decorrência da sua atividade, né? Eu tenho situações, né, nas quais a empresa, a pessoa jurídica responde e o sócio também responde, o sócio, pessoa física, também responde? Tenho, mas eu também tenho situações nas quais apenas a pessoa jurídica responde. Por quê? Porque ela é detentora de personalidade jurídica, tá? Aqui, quando nós falamos de cartórios, quando nós falamos, então, né, de serventias extrajudiciais, elas não são detentoras de personalidade jurídica, tá bem? Então, nesse caso, né, se eu tiver uma situação ali que por uma má prestação, né, de serviço, eu tenho um dano ocasionado, então, né, a um terceiro, a serventia, o cartório não responde, né? Então, porque ele não é detentor de personalidade jurídica, então não é ele quem responde, não é o cartório quem responde. Quem responde, né? É então o titular dessa serventia, né? Então, aí no caso, o titular dessa delegação que responde, então o registrador ou o notário, né? Que responderá.
E aqui no caso, vocês estudaram para realizar essa atividade, né? Vocês discutiram, inclusive foi uma atividade que gerou muita, né, esse debate, e vocês chegaram então, né, a esse entendimento de que a responsabilidade civil dos notários e dos registradores, ela é uma responsabilidade civil subjetiva, né? E aqui a responsabilidade civil subjetiva, ela exige então os 4 pressupostos da responsabilidade civil. Ela exige uma conduta humana, ela exige um dano, né? Pode ser um dano material ou pode ser um dano moral. Ela exige um nexo de causalidade, né? E ela exige o elemento culpa, que aqui pode ser, né? Quando a gente fala culpa em sentido amplo, que tanto pode ser o dolo, como, né, quando eu tenho a intenção de ocasionar um dano, de gerar, então, ali, né, ocasionar um dano a uma pessoa, como pode ser a culpa em sentido estrito, né? Eu ocasionei o dano mesmo sem ter a intenção, tá bem? Então, eu preciso dos 4 elementos da responsabilidade civil, e um desses elementos é a culpa, tá certo? Por isso que a responsabilidade civil, ela é subjetiva, né? E aqui no caso, então, o notário ou o registrador, ele responde se ele ocasionou o dano, se um funcionário dele ocasionou o dano ou se um preposto, né, dele ocasionou esse dano, tá certo? Então, aqui foi mais um ponto tratado, então, aqui dentro do ciclo 1, né? Depois, nós iniciamos, então, o estudo, né, dos tabelionatos de notas, e aí, a função, né, notarial, os serviços notariais, né? Então ficou claro isso, que os serviços notariais, eles são destinados, né, ali a uma garantia da publicidade, né? De garantir a publicidade, de garantir a autenticidade, de garantir a segurança, né? E também de garantir a eficácia dos atos jurídicos, né? Então esse que é a principal função dos tabelionatos de notas, dos serviços notariais, né? Proporcionar, então, a segurança, a eficácia, a autenticidade, né? E a publicidade, então, dos atos jurídicos, né? O notário, para a realização, né, do ato notarial, ele deve, né, então, atuar na condição de assessor jurídico, né, das partes, e isso sempre atendendo aos princípios que nós acabamos de ver, né? Então, aos princípios que são norteadores dessa função, dessa atividade, então, notarial, né? Então, ele precisa sempre atender ali ao desejo das partes, é claro que respeitando, né, dentro ali do limite da legalidade, né, mas ele deve atender, então, ali a intenção, ao desejo das partes, né, e na condição, então, ali de prestar esse melhor serviço, essa assessoria jurídica, né, ali às partes. Mas, ao mesmo tempo, isso em decorrência do que eu acabei de mencionar para você, né, ele precisa se ater à legalidade. Então, ele deve, inclusive, é dever, né, dele recusar, é claro que com um motivo, então, por isso, motivadamente, fundamentadamente, né, ele deve recusar a prática de atos que contrariem o ordenamento jurídico, tá bem? Então, e atos, né, que estejam ali presentes indícios de fraude, né, fraude à lei, ou de prejuízo ali às partes, tá bem? Inclusive, né, se não ficar claro também que há uma manifestação de vontade livre e desimpedida, né, das partes ou de ao menos uma das partes, ele também deve se recusar a realizar aquele ato, tá bem? A proceder ali, né, com a formalização daquele ato, tá? Então, são aqui deveres, né, dos notários e também dos nesse caso aqui que estamos falando são os deveres dos notários, tá bem? Ele também deve atuar, né, com imparcialidade, né? Já mencionei isso daqui para vocês agora há pouco.
Isso daqui também é muito importante. Ele deve manter o sigilo, né, ali com relação aos fatos, né, diante ali da sua função, diante então ali da sua atividade. Ele tem também essa obrigação, né, de manter ali o sigilo, tá bem? Daquelas informações ali contidas dentro daqueles instrumentos, né, dentro então desses atos. Então, são aqui alguns pontos importantes, né, para nós retomarmos dentro do conteúdo da disciplina, tá bem? Com relação, né, aos documentos notariais, são documentos que formalizam, então, né, atos ou negócios jurídicos, né, ou que autenticam atos, tá bem? Os documentos, né, esses documentos notariais, eles gozam de uma presunção de legalidade e de certeza e do conteúdo ali, né, então desses documentos, e isso, né, porque há então ali uma a fé pública ali atestada por parte do notário, né? Então, esses documentos, eles apenas podem ser atacados por via judicial, tá bem? Aqui, né, nós temos, eu já mencionei isso daqui para vocês, inclusive nesse vídeo, mas aqui são pontos que nós precisamos retomar, são pontos que, para complementar, na verdade, tá bem? Que nós temos mais alguns princípios que precisam ser destacados, tá? A respeito aqui dos tabelionatos de notas, né? Então, nós temos, por exemplo, o princípio da autenticidade, né? O princípio da autenticidade, né? É esse princípio onde eu tenho a afirmação, né? De que determinado documento ele é verdadeiro, né? E isso é em decorrência da fé pública, então, ali, né? Desse notário, tá bem? Então, nós temos aí, né, norteando essa atividade notarial, o princípio da autenticidade. Nós também temos o princípio da segurança jurídica. Aqui, a necessidade do atendimento à legislação, a necessidade do atendimento à vontade das partes, né? Então, o notário ele deve sempre atender à manifestação de vontade das partes, né? Atendendo à legislação, atendendo à manifestação de vontade das partes, nós temos então, né, aí uma situação na busca, né, que pelo menos busca a prevenção de litígios, e isso, né, reflete então a segurança jurídica dos atos notariais, tá bem? Então, por isso aqui, né, nós também temos o princípio da segurança jurídica. Nós também temos como um princípio norteador o princípio da economia. Então, ao lavrar uma escritura pública, o notário ele deve sempre prezar pela economia que deve ser gerada ali, ele sempre deve buscar, né, qual situação que poderia gerar uma economia maior para as partes, tá bem? Então, ele sempre deve pensar nessa questão da economia, né, também financeira com relação às partes, tá? Nós também temos o princípio da imediação. Aqui, o princípio da imediação é porque é uma construção aqui, na verdade, tudo isso que nós estamos falando, né? Então, nós já vimos em diversos momentos aqui que o notário, ele tem, né, ali o dever de captar, então, qual é a vontade, né, das partes e, através dessa manifestação de vontade das partes, ele deve, então, oferecer ali a assessoria jurídica, né? Qual é, então, o instrumento necessário, qual é, então, ali, né, o documento notarial necessário que atende, então, ali as necessidades, né, daquele ato jurídico que a parte deseja proceder, deseja realizar, tá bem? Então, isso é o conceito do princípio da imediação, tá bem? Nós também temos, né, o princípio da rogação, tá? O princípio da rogação, ele diz, né, que o tabelião, ele não deve agir de ofício, ele não age de ofício, na verdade, né? Então, aqui, a função do tabelião, a atividade notarial, né, ela sempre acontece por provocação,
tá certo? Então, eu não tenho aí, né, uma atividade de ofício. Então, o notário, né, ele sempre é provocado e só depois ele age, então, atendendo ali ao pedido das partes, tá? Nós também temos o princípio da unicidade do ato e aqui nesse caso, né, o ato ele deve, então, ter uma unicidade de contexto, de tempo e de local, tá bem? E isso, ele deve ser confeccionado, ele deve ser lavrado sem interrupções, tá? Então, isso daqui também é muito importante ser atendido, tá bem? E aí, nós temos também, né, ali, isso foi tratado na disciplina de vocês, os atos notariais em espécie, tá? Então, nós temos inúmeros atos notariais ali em espécie. Então, nós temos, por exemplo, nós temos as escrituras públicas, né? As escrituras públicas, nós temos algumas escrituras públicas que são consideradas escrituras públicas constitutivas. Então, por exemplo, nós temos as escrituras públicas de compra e venda, e aí o legislador, né, no artigo 108 do Código Civil, ele fala que os negócios jurídicos envolvendo bens imóveis, né, que constituem direitos, né, relacionados a bens imóveis, cujo valor do bem, né, for superior a 30 salários mínimos, né, essa escritura, esse negócio jurídico, ele deve ser confeccionado, ele deve ser feito através de escritura pública, tá bem? Então, nós temos isso lá no artigo 108 do Código Civil. Então, nós temos, né, se esse negócio jurídico ele for realizado, então, com um bem imóvel superior a 30 salários mínimos, eu preciso, tá, de uma escritura pública, tá bem? Então, no caso aqui de uma compra e venda, de uma doação, de uma dação em pagamento, de uma permuta, né? Aqui, se for envolvendo bens imóveis, deve ser através de escritura pública, tá certo? Aqui, pessoal, compra e venda é tranquilo, né? Então, eu tenho a transmissão da propriedade através de uma compra e venda, então alguém paga o preço e alguém entrega o bem, no caso aqui um bem imóvel, nesse exemplo, né? Nós temos também a possibilidade de uma escritura pública, né, de uma doação, né? Então, aqui nós temos, na compra e venda, nós temos um negócio jurídico que é oneroso. Então, eu tenho o pagamento do preço. Na doação, não. Ele é um negócio jurídico gratuito. Então, eu não tenho o pagamento de um preço. Eu simplesmente tenho, né, ali a entrega de um bem, mas sem o pagamento do preço, tá? Mas a transferência da propriedade, a transmissão da propriedade desse bem através da doação acontece, né, através do registro, mas eu preciso, né, a doação, ela se instrumentaliza através da escritura pública, né, sendo aqui o bem imóvel com valor superior a 30 salários mínimos. A dação em pagamento é quando eu tenho uma dívida, por exemplo, tá? Então, eu tenho que realizar o pagamento dessa dívida, só que aí eu não realizo o pagamento em dinheiro, e aí o meu credor, ele aceita, então, que eu faça o pagamento com um bem, com um imóvel, por exemplo, tá? Então, aí, nesse caso, é uma dação em pagamento, eu dou um bem, né, em pagamento de uma dívida, tá? E aí, nesse caso, como envolve um bem imóvel, né, de um valor superior a 30 salários mínimos, deve ser feito também através de escritura pública, tá? Uma escritura pública aqui envolvendo essa dação em pagamento, tá bem? Permuta, né? Permuta é a mesma coisa que troca, tá bem, gente? Então, aqui eu posso ter uma troca entre imóveis, né? Uma troca entre um bem móvel e um bem imóvel, mas de qualquer maneira, né? Tendo ao menos um bem imóvel envolvido, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, eu preciso que esse negócio jurídico seja realizado também através de escritura pública, tá?
Também existe, né, a escritura pública constitutiva de usufruto, né? O usufruto, ele é considerado um direito real, ele não transmite a propriedade, mas ele transmite o direito de usar, né? Ele transmite o direito, a posse, então o direito de usar, o direito de fruir, o direito de ter os rendimentos daquele bem, né? Que são os frutos daquele bem, né? Então a propriedade continua em nome da pessoa, que é o proprietário mesmo, só que o direito de usar aquele bem é transmitido a uma outra pessoa, né? E aí, no caso, também eu tenho, então, aqui a instituição desse usufruto através da escritura pública, tá bem? E aqui, né, nós temos as duas situações que envolvem o usufruto, né? O usufruto, ele é um direito real sobre coisa alheia. Nós temos um usufruto que pode ser temporário, então eu falo que vai ser um usufruto por 10 anos, 20 anos, mas normalmente, na prática, o que nós vemos, que também é possível, né, é que o usufruto seja vitalício até a morte do usufrutuário, tá? Depois, pronto, o usufruto ele se extingue, ele não transmite aí para os herdeiros do usufrutuário, tá bem? E aí nós também temos, né, a possibilidade de escrituras públicas de inventários, né, inventário ser feito, então, de maneira extrajudicial, tá bem? Desde que não envolva herdeiros incapazes, né? E que seja consensual também, que não haja litígio ali entre os herdeiros. Divórcio, a mesma coisa, o divórcio ele tem que ser consensual, também não pode ter filhos menores de idade, né? Ou incapazes, né? A separação, a mesma coisa, tá bem? Então, há a possibilidade de que seja extrajudicial atendendo a esses requisitos, né? Nós também temos as escrituras não constitutivas, mas declaratórias, e aí é o caso, né, da declaração de união estável, tá bem? Então, nós não temos a instituição de uma união estável, não é isso. A união estável é uma forma de constituição de família e ela nasce dos fatos. Então, é o legislador que fala, eu preciso preencher os requisitos da união estável, que é uma convivência pública, contínua, duradoura, não tem requisito de tempo, tá bem? E é com a intenção de constituir família. Preenchi os requisitos, pronto, tem uma união estável. Mas eu não preciso declarar a união estável, só que se eu declarar, eu tenho uma segurança jurídica, né? Então, por isso que é aconselhado, sim, que a união estável ela seja declarada, tá bem? E aí, no caso, para eu declarar uma união estável através de uma escritura pública, por exemplo, né? A escritura pública ela é declaratória, tá bem? E não constitutiva, né? Nós também temos outros atos notariais em espécie, né? A instituição de uma hipoteca, por exemplo, tá bem? Então, eu tenho, né? A hipoteca é um outro direito real, mas é um direito real de garantia, tá? Então, aqui eu tenho, né? Por exemplo, faço um financiamento, pego um empréstimo no banco, né? Só que aí o banco pede uma garantia e aí eu dou o meu bem imóvel, hipoteca é sempre sobre bens imóveis, tá? Eu dou o meu bem imóvel em garantia daquela dívida. Se eu pagar a dívida, tudo certo, desonera o bem. Se eu não pagar a dívida, quer dizer então que eu tenho um bem que garante ali o pagamento da dívida, tá? Isso é através da hipoteca, então a instituição da hipoteca também é através de escritura pública, tá? Nós também temos, né, o pacto antinupcial. O pacto antinupcial, pessoal, ele é um instrumento, eu falei do pacto antinupcial, né, aqui em um outro vídeo com vocês, mas o pacto antinupcial, ele é um instrumento que antecede o casamento, tá bem? Pacto é contrato, antinupcial é antes do casamento, antes das núpcias, né? E é um instrumento onde eu escolho o regime de bens do casamento, né? Então, eu tenho a opção ali de escolher um dos regimes de bens do casamento, ou comunhão universal de bens, separação de bens, participação final nos aquestos, né? Se eu não quiser escolher, o legislador já escolheu para mim, que é a comunhão parcial de bens, tá certo? Então, a escolha desse regime de bens acontece através do pacto antinupcial, que é através de uma escritura pública, tá?
O testamento. Existem várias formas de testamento, tá? Então, nós temos o testamento particular, o testamento cerrado, mas nós também temos o testamento público. E o testamento público, ele acontece, ele é lavrado através de uma escritura pública, onde eu tenho a manifestação de vontade de uma pessoa, onde ela dispõe ali do seu patrimônio, cujos efeitos serão produzidos apenas após a sua morte. Ela faz, então, uma distribuição do seu patrimônio, da maneira como ela quiser, ela institui ali os seus herdeiros, né? E isso através do testamento, que é um ato de disposição de última vontade, né? Que tem que ser feito também através de escritura pública, tá certo? E aí nós temos, né, as atas notariais, nós temos as procurações públicas, né? Nós temos as autenticações de cópias, nós temos os reconhecimentos de firmas, enfim. Então, nós temos aí, né, inúmeros atos notariais em espécie, né? Bom, pessoal, é isso, né? Então, aqui vocês viram que o objetivo foi esse mesmo, né? Foi a gente passar aí por vários temas abordados ao longo dos ciclos 1, 2 e 3. E eu permaneço à disposição de vocês para esclarecer dúvidas, então aguardo o contato de vocês na sala de aula virtual, tá bem? Um abraço, bons estudos e até a próxima!